Antes de começar, inscreva-se neste canal para receber palavras de paz, conforto e espiritualidade. Ative as notificações e permita-se um momento de tranquilidade. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que essas palavras toquem a sua alma. Livro do Êxodo. Hoje eu te convido a caminhar por um dos relatos mais profundos da história da humanidade. A história do Êxodo. A libertação do povo de Deus da escravidão para uma jornada rumo à promessa. Essa história começa séculos após os filhos de Jacó, também chamado de Israel, se estabelecerem no Egito, fugindo da fome, acolhidos por José, o filho que se tornara governador. A Bíblia nos diz que os hebreus eram apenas 70 pessoas quando chegaram ao Egito, mas, sob a bênção de Deus, tornaram-se uma nação numerosa, espalhando-se pela terra de Gósen. Esse crescimento era um sinal do cumprimento da promessa feita a Abraão. Mas os anos passaram, e um novo faraó subiu ao trono. Um rei que não conhecia José e que via com desconfiança o crescimento do povo hebreu. Os israelitas se multiplicavam, e o medo tomou o coração do faraó. Se uma guerra acontecer, pensou ele, eles podem se aliar aos nossos inimigos e fugir da terra. Então, para enfraquecê-los, os tornou escravos. Eles foram forçados a trabalhar nas cidades de Pitom e Ramessés, em condições desumanas, sob chicotes e opressão. A construção dessas cidades de armazenamento era essencial para o poder econômico do Egito, mas para os hebreus significava sofrimento diário, moldando tijolos sob o sol escaldante e carregando pesadas cargas. Mas quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Esse paradoxo era um testemunho do favor divino, pois Deus não havia esquecido sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então o faraó deu uma ordem cruel. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser lançados no rio Nilo. Essa tentativa de genocídio visava destruir a futura geração de Israel, mas Deus usaria até mesmo essa tragédia para revelar seu plano. Foi nesse tempo que nasceu Moisés. Sua mãe, uma mulher da tribo de Levi, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, colocou-o num cesto de papiro selado com betume e o deixou entre os juncos do Nilo. A filha do faraó o encontrou. O bebê chorava. Ela teve compaixão e o adotou, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas, ironia divina. O libertador de Israel cresceu dentro do próprio palácio egípcio. Moisés recebeu educação nobre, aprendeu as ciências do Egito, mas nunca esqueceu suas origens. Crescer no palácio significava ter acesso à sabedoria egípcia, à escrita, à estratégia militar e à administração. Mas seu coração permanecia ligado ao sofrimento de seu povo, como Hebreus 11, 24, 26 sugere, ao dizer que ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus. Certo dia, viu um egípcio espancando um hebreu. Movido por um senso de justiça, Moisés matou o agressor e o escondeu. Temendo represálias, fugiu para o deserto de Midian. Ali conheceu Jetro, sacerdote de Midian, casou-se com sua filha Zípora e tornou-se pastor. Durante 40 anos, Moisés viveu no anonimato. Essa longa temporada no deserto foi uma escola divina, onde Deus moldou seu caráter, ensinando-lhe paciência, humildade e dependência. O orgulhoso príncipe do Egito agora cuidava de ovelhas, um ofício humilde, preparando-o para pastorear uma nação, até que um dia, no Monte Horebe, ele viu algo sobrenatural, uma sarça em chamas, mas que não se consumia. De dentro do fogo, Deus o chamou. Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Ouvi o clamor do meu povo. Vá e diga ao faraó, deixa o meu povo ir. Moisés resistiu, dizendo que não sabia falar bem. Ele também temia o confronto com o faraó, um governante visto como um deus vivo no Egito, cercado por exércitos e magos poderosos. Mas Deus insistiu. Eu estarei contigo. E designou Arão, seu irmão, para ajudá-lo. Com um cajado e uma promessa divina, Moisés retornou ao Egito. Diante do faraó declarou com firmeza, assim diz o Senhor,
deixa o meu povo ir. Mas o faraó zombou. Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça? Começaram então os juízos divinos, as 10 pragas, cada uma humilhando os deuses egípcios e quebrando o orgulho do faraó. Cada praga era um ataque direto às divindades egípcias, mostrando que o Deus de Israel era soberano sobre a criação. Foram elas: primeira praga, águas do Nilo em sangue. Os peixes morreram, o povo não pôde beber. O Nilo, venerado como fonte de vida e ligado ao deus Hapi, tornou-se um símbolo de morte. Segunda praga, rãs por toda parte. Invadiram as casas, camas, utensílios. Heket, a deusa rã da fertilidade, foi ridicularizada por essa infestação caótica. Terceira praga, piolhos ou vermes, cobriram homens e animais. Quarta praga, moscas, encheram as casas dos egípcios, mas em Gósen, onde estavam os hebreus, havia paz. Quinta praga, peste no gado. Os rebanhos egípcios morreram, os dos hebreus não foram tocados. Isso desafiava Apis, o deus touro, símbolo de força. Sexta praga, úlceras, feridas dolorosas nos egípcios e seus animais. Sétima praga, chuva de granizo e fogo. Uma tempestade sem precedentes destruiu colheitas e feriu os que ficaram. Ao ar livre, Nut, deusa do céu, não pôde proteger o Egito. Oitava praga, gafanhotos, devastaram tudo que sobrou. Nona praga, 3 dias de trevas, escuridão palpável cobriu o Egito. Mas nas casas dos hebreus havia luz. Ra, o deus sol, foi humilhado, incapaz de brilhar. 10ª e definitiva praga, morte dos primogênitos, uma noite de juízo final. O próprio faraó, tido como divino, perdeu seu herdeiro, mostrando que só o Senhor é Deus. Mas o povo de Israel foi poupado. Deus instituiu a Páscoa. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro, comer com ervas amargas e marcar os umbrais das portas com o sangue. O sangue era o sinal da obediência. A Páscoa não era apenas um ritual, mas uma sombra do sacrifício futuro de Cristo, o Cordeiro de Deus, que livraria a humanidade do pecado. E naquela noite o anjo do Senhor passou por cima das casas marcadas. Mas nas casas dos egípcios houve pranto. Até o primogênito do faraó morreu. O rei, finalmente quebrado, permitiu que o povo partisse. E o êxodo começou. Israel saiu, apressado, com pão sem fermento e riqueza dos egípcios, pois o povo entregou ouro e prata aos hebreus em temor. A Bíblia diz que os egípcios, aterrorizados pelas pragas, insistiram para que os hebreus partissem, dando-lhes joias e roupas como pagamento por anos de trabalho escravo. Mais de 2 milhões de pessoas, com seus rebanhos, seguiram rumo ao desconhecido. Deus ia diante deles, coluna de nuvem de dia e fogo à noite, sinais visíveis da presença divina. Essa liderança sobrenatural lembrava ao povo que, embora livres do Egito, agora pertenciam ao Senhor, que os guiaria em cada passo. Mas o coração do faraó voltou a endurecer. Com seus carros e cavaleiros, perseguiu Israel até o Mar Vermelho. O povo temeu, mas Deus disse: fiquem firmes, o Senhor pelejará por vocês. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar se abriu. Paredes de água se ergueram de ambos os lados. Israel atravessou em terra seca. A travessia do Mar Vermelho é um dos maiores milagres da Bíblia. Um símbolo de salvação e libertação, como o batismo que separa o velho do novo. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas voltaram e os engoliram. Israel viu seus inimigos mortos na praia e louvou a Deus. Miriam, com tamborins, liderou as mulheres em adoração. Eles cantaram: o Senhor é guerreiro. Cavalo e cavaleiro lançou no mar. Mas a vida no deserto não era fácil. Logo faltou água. E o povo murmurou. Em Mara, as águas eram amargas. Moisés lançou nelas um pedaço de madeira, como Deus mandou, e se tornaram doces. Esse milagre era mais do que físico. Era uma lição de que Deus pode transformar a amargura em bênção quando confiamos nele. Faltou comida, e Deus enviou o maná, o pão do céu, que caía cada manhã.
e codornizes à tarde. O maná não podia ser guardado para o dia seguinte, exceto no sexto dia, pois no sétimo era o sábado, o dia de descanso do Senhor. Deus estava ensinando obediência e confiança. O maná, descrito como branco e com sabor de mel, era um sustento diário, lembrando Israel de que a vida depende da palavra de Deus. Quando faltou água novamente, Deus mandou Moisés ferir a rocha, e dela saiu água para milhões. Esse evento, em Massá e Meribá, também foi um teste de fé, onde o povo questionou: está o Senhor entre nós? Então os amalequitas atacaram. Josué liderou a batalha, enquanto Moisés, no alto do monte, com os braços erguidos, intercedeu. Quando suas mãos cansavam, Arão e Hur o sustentavam, e Israel venceu. Essa vitória mostrou que a força de Israel não estava em armas, mas na oração e na dependência de Deus. No terceiro mês da jornada, chegaram ao Monte Sinai. Ali, Deus fez algo grandioso. Estabeleceu uma aliança com Israel. Eles seriam sua nação santa, seu povo escolhido. O monte fumegava. Trovões, relâmpagos, som de trombetas. Moisés subiu e recebeu os 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra com o dedo de Deus. Além disso, recebeu leis civis, morais e cerimoniais para guiar a nova nação. Essas leis não eram apenas regras, mas um reflexo do caráter santo de Deus, ensinando justiça, misericórdia e adoração. Mas, enquanto ele estava no monte por 40 dias, o povo se corrompeu. Fizeram um bezerro de ouro, dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Esse pecado refletia a impaciência e a idolatria que ainda habitavam o coração do povo, influenciado pelos costumes egípcios. Deus se indignou. Moisés intercedeu pelo povo com lágrimas. Desceu com as tábuas e as quebrou ao ver o pecado. Destruiu o ídolo, chamou os levitas para restaurar a ordem. Os levitas responderam ao chamado de Moisés, mostrando fidelidade, o que os destacou como futuros sacerdotes. Mesmo assim, Deus renovou sua aliança, deu novas tábuas e ordenou a construção do tabernáculo, o santuário móvel onde ele habitaria entre o povo. Detalhes exatos foram dados: cortinas, altar, arca da aliança, candelabros, vestes sacerdotais. O tabernáculo era um símbolo da presença de Deus, com cada elemento apontando para verdades espirituais, como a arca representando sua aliança e o propiciatório, o lugar de reconciliação. O povo ofertou com generosidade. Os artesãos construíram tudo conforme Deus ordenou. Quando concluído, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem cobria a tenda, e só partiam quando ela se movia. Assim foi o início da jornada que moldaria Israel, de escravos a povo livre, de rebeldes a nação santa. Essa transformação não foi apenas física, mas espiritual, pois Deus estava formando um povo que seria luz para as nações, levando sua verdade ao mundo. Essa é a história do Êxodo. Mais do que uma fuga, foi o início de um relacionamento entre Deus e um povo. Uma história de libertação, fé, disciplina, milagres e uma promessa: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Feche seus olhos, respire fundo e lembre-se: a palavra do Senhor é viva e renova o nosso ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Deus abençoe sua vida.